Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática? Hoje, nossa aula será sobre geometria plana. Vamos falar sobre a distância entre dois pontos e ponto médio de um segmento. Para tratarmos desses dois tópicos, vamos primeiramente relembrar plano cartesiano. Plano cartesiano é um eixo formado por duas retas perpendiculares que se cruzam, formando ângulo de 90 graus. Foi desenvolvido pelo filósofo francês René Descartes para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Sua aplicação é vasta em diversas áreas do conhecimento, principalmente na matemática e na cartografia. Cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento voltada ao desenvolvimento de mapas, plantas e outras representações gráficas do espaço. Ok? Vamos ao plano cartesiano, então. Sabemos que ele divide o espaço em 4 quadrantes, não é isso? O primeiro quadrante temos x maior do que zero, y maior do que zero, ou seja, abscissas e ordenadas são positivas. No segundo quadrante, x é negativo, y positivo. Então, abscissas negativas e ordenadas positivas. Já o terceiro quadrante, ambos os valores são negativos, tanto para as abscissas quanto para as ordenadas. Observe aqui, x e y menor do que zero. Já no quarto quadrante, as abscissas são positivas, maior do que zero. Ordenadas, negativa, menor do que zero. Então, a gente diz que x é positivo, y negativo. Para representarmos um ponto no plano, o que temos que fazer? Identificar as suas coordenadas. No ponto A, do nosso exemplo aqui, qual é o valor da ordenada? 3. Qual é o valor da abscissa? 5. Dizemos, então, que o par ordenado é formado por 5, 3. Abscissa 5, ordenada 3. Representamos por 5, 3. Lembrando sempre que o valor de x é o primeiro, a abscissa é o primeiro. No ponto B, observe aqui, quais são as suas coordenadas? Temos lá abscissa menos 3 e ordenada 5. Portanto, temos o par ordenado 3, negativo 5, ou menos 3, 5. Ok? Vamos então ao estudo dos nossos tópicos. O primeiro deles é a distância entre dois pontos. Para que a gente faça o estudo entre dois pontos, temos que considerar 3 possibilidades. A primeira delas diz em relação aos extremos. Os extremos são paralelos ao eixo x? No nosso caso aqui, no nosso desenho aqui, sim, não é? Se nós observarmos bem, ó, vamos ver que as abscissas têm valores representados por xb e xa. E as ordenadas possuem o mesmo valor. Note aqui, ó, que as ordenadas está representado na mesma linha, né, horizontal. Portanto, esse segmento está paralelo ao eixo x. Neste caso, vamos usar a expressão, né, que a distância entre AB é o módulo da diferença entre xb e xa. Módulo por quê? Como distância é uma medida de comprimento, não pode ser representado negativo, não é isso? Portanto, a gente trabalha com o módulo. Esse símbolozinho é o símbolo do módulo, né? Módulo da diferença. Os valores serão sempre positivos. Vamos a um exemplo. Qual é a distância entre os pontos A e B, sendo A de coordenada 2, 3 e B de coordenada 7, 3? Neste caso, aplicando a formulinha ali em cima, vista anteriormente, a distância AB vai ser a diferença entre 7 e 2
que são os extremos do segmento. 7 menos 2 é 5, portanto, a distância igual a 5, ok? Vamos à segunda possibilidade. Neste caso, os pontos são extremos de um segmento paralelo ao y, ao eixo y. Note aqui na figura, temos YA e YB valores diferentes. Já o x continua constante. Observa só, o mesmo valor de x, valores diferentes para o y. Temos então, portanto, as ordenadas diferentes. Como é que nós calculamos a distância? Mesmo raciocínio anterior, só que agora em relação às ordenadas. A distância AB vai ser o módulo da diferença entre a ordenada B e a ordenada A, ou seja, a diferença entre YB menos YA, ok? Módulo, porque já falamos anteriormente, medida de comprimento precisa ter valores positivos. Veja o exemplo. Qual é a distância entre os pontos A e B de coordenadas, respectivamente, 2, 3 e 2, 7? Neste caso, vamos fazer a diferença entre os valores da ordenada. 7 menos 3, 4. Portanto, o segmento tem comprimento 4, certo? A terceira situação, diferentemente das outras duas, o segmento não é paralelo nem ao eixo x, nem ao eixo y. Observe aqui na figura, nós temos um segmento de extremos AB, não paralelo nem a x e nem a y. O que fazemos nesse caso? Vamos criar um ponto fora do segmento, né? Que nós chamamos aqui de ponto C. Observe aqui, ó, um ponto C fora do segmento. Quando a gente observa direitinho essa nova situação, vejamos que a gente pode concluir, ou a gente pode criar um triângulo retângulo de vértices A, B, C. Observe na nossa figura. Esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Aqui no ponto C surge, então, um ângulo de 90 graus. Logo, esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Mas o triângulo retângulo já é nosso conhecido, não é isso? Como que a gente calcula as medidas de um triângulo retângulo? Usando o famoso teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ok? Mas os catetos aqui, na verdade, são aqueles segmentos que estudamos anteriormente, né? Paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Portanto, a distância entre o segmento AB vai ser a raiz quadrada da soma entre os catetos, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras, ok? Vamos agora a um exemplo ilustrativo da situação anterior. Calcular a distância entre o ponto A, de coordenada 1, menos 3, e B, de coordenada 7, 5. Representando esses pontos aqui no plano cartesiano, vimos que o segmento não é paralelo a x nem a y. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um ponto fora do segmento. Ponto esse que eu vou chamar de C. Portanto, eu vou ter aqui o segmento AC paralelo a x e o segmento BC paralelo a y. Esses dois segmentos formam um ângulo de 90 graus, que são segmentos perpendiculares. Então, eu vou ter um triângulo retângulo formado pelos vértices A, B, C. Se é um triângulo retângulo, vamos usar o teorema de Pitágoras. A distância AB será, portanto, a raiz quadrada da soma dos catetos elevado ao quadrado. Não é isso? Lembrando que a distância AB aqui é a hipotenusa, certo? Bom, então, qual é
medida dos catetos. Se eu olhar aqui as coordenadas do segmento AC, eu tenho lá xb igual a 7, xa igual a 1. Portanto, qual é a medida? 7 menos 1, 6. No caso das abscissas, eu tenho aqui, ó, YB igual a 5, YA igual a menos 3. Fazendo a diferença, 5 menos 3, 8. Portanto, a distância AB vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Fazendo essa continha, eu tenho 36 mais 64 igual a 100. Portanto, a distância AB vai ser a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Logo, o segmento AB mede 10. Ok? No próximo vídeo, falaremos sobre ponto médio e faremos alguns exemplos. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau.